Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre nos sustém dia após dia para aqueles que nele depositam confiança. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam, aqueles que abraçam a árvore da vida e são abraçados pela sabedoria, entrelaçados, aonde é como medula para os ossos, saúde, vigor, restaura toda a nossa saúde. Os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcança a ressurreição do último dia, a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida, do qual somos sempre perseverantes e alcançamos a paz que excede todo o entendimento quando o seu Espírito comunica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores, não por si, dom gratuito, para que ninguém se glorie em suas próprias obras, aonde os humilhados que se humilham diante deles são sempre exaltados, a fim de confundir e envergonhar aqueles que se exaltam a si mesmos e serão grandemente humilhados. Tudo para que seu nome seja glorificado, tanto no céu como na terra, porque nós não somos merecedores, mas mesmo assim Ele nos amou primeiro, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que dia após dia sua graça nos basta, sendo sempre aperfeiçoados na nossa fraqueza. A sua graça nos basta e Ele sempre nos firma, entendimento sempre do alto, aonde é possível estar em retidão e jamais como alguém que está desviado nos caminhos tortuosos e sinuosos, pois Ele mesmo firma os nossos passos a fim de ser galardoados sempre como um prêmio daqueles que amam a sua justiça, a sua equidade na imparcialidade, e exerce sempre o direito daqueles que não violam o direito do povo de saber a verdade, porque aqueles que na verdade rejeitam e assim como buscam seduzir, perecerão, tanto aqueles que dão ouvido a eles, porque são palavras meramente humanas, destituídas de sabedoria, que não têm valor real algum. Se colocada na balança, são sempre achados como que faltosos, aonde o Senhor está sempre os apanhando nas suas próprias artimanhas. Muitas ciladas são inevitáveis, a palavra diz: ai daquele que trai o filho do homem, melhor seria não ter nascido, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e dar as costas a eles. Mas para aqueles que atentam os seus conselhos e perseveram e buscam sempre compreender a sua perfeita e agradável vontade, bem-aventurados sois aqueles que assim procedem, sendo ouvintes e praticantes, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Por isso a perseverança daqueles que estão sempre sendo santificados por meio do lavar da palavra, que é viva e eficaz, uma purificação do interior para fora, que não se envolve segundo doutrinas meramente humanas, purificações exteriores, do qual são doutrinas que deixam de estar segundo o fundamento, e o nosso fundamento é Cristo, sob promessas excelsas, porque onde há o Espírito há liberdade para que Ele opere em nós, e não permitimos aquilo que é meramente humano venha justamente por perseverar naquilo que é doutrina meramente humana, entristeceram o Espírito a ponto de extinguir o Espírito, e a palavra diz: não extingais o Espírito do Senhor. Entristeceram e eles afastaram deles, do qual a palavra diz que ainda haverá um remanescente dos filhos de Levi, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, mas nem todos alcançarão a salvação, porque tudo tem um tempo e um propósito, até os ímpios para o dia do juízo, onde a palavra diz
que segundo aqueles que blasfemaram contra o seu Espírito, a estes nem oreis, ainda que oreis, não vos ouvireis. Por isso perseverai sempre, a palavra diz, vigiai e orai sem cessar, e estejais sempre na vigilância, na oração, para que não caiam na mesma condenação do qual o Senhor já trouxe juízo sobre o príncipe do poder do ar que opera nos filhos da desobediência, aonde aqueles que perseveraram segundo o mentiroso alcançarão ali juntamente com o rei de Sodoma, onde haverá pranto e ranger de dentes. E para aqueles que perseveraram segundo o seu Espírito haverá júbilo, aquele que dirá: vinde benditos do meu Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.